Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente querida, gente amada, que alegria estar com você de volta para nós avançarmos nessa jornada que temos chamado de jornada de crescimento espiritual. E não poderia ser diferente. Lendo sobre uma vida com propósitos, o resultado não poderia ser outro, a não ser o crescimento espiritual. Quero estimular você a compartilhar esse material com outras pessoas. Mande um capítulo por semana. Faça o seu trabalho de um evangelista, de um missionário, de uma missionária. E busque o melhor momento do dia para assistir este vídeo e assimilar as verdades espirituais nele contida. E hoje o nosso tema é transformado pela verdade. Numa época de tanta mentira, o tema hoje é transformado pela verdade. E eu tenho aqui introdutoriamente as palavras de Jesus em Mateus 4,4, quando ele respondeu para Satanás na tentação no deserto. As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. As versões convencionais dizem: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Guarde isso no seu coração. Nós precisamos mais do que de pão. Nós precisamos da palavra de Deus. E este livro fala da palavra de Deus. E é por isso que eu cito com frequência aqui todos os versículos alusivos às grandes verdades aqui destacadas. A verdade nos transforma. Essa é uma verdade insofismável. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. João 6, 63. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Ouça isso. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação, existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você e eu nem estaríamos vivos. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, por isso somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. Tiago capítulo 1, verso 18. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera a vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo,
realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus. Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó capítulo 23, verso 12. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito. É o menu do Espírito Santo para o crescimento espiritual. Permanecendo na palavra de Deus, de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis morrendo de fome com a alma subnutrida. Essa é a realidade que assistimos. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser uma prioridade máxima. Jesus chama a isso permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. João 8, 31. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Primeira atitude: devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo, a bússola, o conselho, o parâmetro. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Para muita gente ainda, a Bíblia é um mero livro, mas a Bíblia não é um mero livro. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Ela é pão para a nossa alma. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura, todos estão fazendo isso. Tradição, sempre fazemos isso. Razão, isso parece lógico. Emoção, para mim, é a coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. Precisamos de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão disse: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Provérbios 30, versículo 5. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre sua vida. Se é Deus ou se é você mesmo. Determine que, quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente, quer a ordem faça sentido para você, quer não, independentemente de sua vontade. Paulo disse: creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Atos 24, 14.
Segunda atitude, devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, devemos impregnar nossa mente de os seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre a palavra de Deus. Primeira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a recebe e a aceita sem reservas. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição. Mente fechada, à beira do caminho. São as sementes à beira do caminho. Mente superficial é o solo pedregoso. A mente distraída é a semente entre os espinhos. Em seguida adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Lucas 8, 18. Toda vez que estiver sentindo que não está aprendendo nada com o sermão ou com seu professor de Bíblia, você deve examinar sua atitude, seu orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha, num espírito humilde, gentil, modesto, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem poder de salvar a sua alma. Tiago 1:21. Segunda, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora, milhões de pessoas têm acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas 3 minutos. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos de seu dia para ler a Bíblia, em 1 ano terá lido toda a sua Bíblia. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Leia-a regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diária da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte a outra arbitrariamente, negligenciando outras partes da Bíblia. Terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. Existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nesta tarefa de estudar a Bíblia. Verdadeiramente, as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres, e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem o ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Tiago 1, versículo 25.
Quarta maneira, memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. E os benefícios virão. Eles os ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com outras pessoas. Salmo 119, 11, 49 e 50, Provérbios 22, 18 e 1 Pedro 3,15. A memória é como um músculo. Quanto mais a exercita, mais forte ela se torna. E memorizar as Escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro que falaram a seu coração, escrevendo-os em um pequeno cartão que possa levar sempre com você. Releia o trecho em voz alta durante o dia, várias vezes, e você então memorizará, trabalhando, fazendo exercícios, dirigindo, esperando algo, na hora de dormir. Os 3 elementos essenciais para a memorização das Escrituras são repassar, repassar e repassar. A Bíblia diz: lembre-se do que Cristo ensinou, que suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Colossenses capítulo 3, verso 16. Quinta maneira, refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, meditar é um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado, é pensar no que a Bíblia está dizendo. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele, lendo, relendo, pensando e orando. Isso é meditação. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus, não para um problema. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi homem segundo o seu coração é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como amo os teus ensinamentos, medito neles o dia inteiro. Salmo 119, verso 97. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter a resposta às orações e ao segredo para uma vida bem-sucedida. Terceira atitude: devo pôr em prática os princípios da Escritura. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática.
Devemos nos tornar praticantes da palavra. Tiago, capítulo 1, verso 22. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra nós neste plano de colocar a palavra de Deus em prática. Ele luta para que não pratiquemos nada daquilo que aprendemos. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. João capítulo 13, versículo 17. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo senti-lo miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir à mudança. É importante discutir com outras pessoas como aplicar os ensinos da Bíblia à sua própria vida. O valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico é fundamental. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Prática, algo que você possa fazer e verificável, com um prazo final para ser realizada. Seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter ganhará com isso. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. D.L. Moody, grande pregador, escreveu: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Pensando sobre meu propósito de vida nessa 24ª semana. Tema para reflexão: a verdade me transforma. Versículo para memorizar: se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, versos 31 e 32. Pergunta para meditar: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Vamos orar, queridos. Pai bondoso, a tua palavra diz lá em Tiago que aquele que ouve a sua palavra
e não a pratica, é semelhante a um homem que olha para um espelho e logo se esquece da imagem que viu. Senhor, nós não queremos ser meros ouvintes da tua palavra, mas queremos ser praticantes da tua palavra. Ensina-nos, Espírito Santo, a ler, a estudar, a meditar e praticar a tua palavra. Esse é o nosso desejo. E obrigado, Jesus, por ter nos ensinado que nem só de pão nós viveremos, mas viveremos também da tua palavra. Isso seja uma prática e uma verdade nos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém. É sempre um imenso prazer estar com você. Na próxima semana estaremos juntos para um novo degrau, um novo salto na nossa fé. E não se esqueça, o Pai te ama e eu também.